O texto bíblico ele nos apresenta que existiam 37 valentes no exército de Davi, mas 3 chamam a atenção: Josebe, Bassebete, em algumas traduções ele aparece como Jabezão, Eleazar, filho de Dodô, e Samar, filho de Agé. Esses 3 valentes nos chamam a atenção por suas armas. Josebe, ou Jabezão, ele possuía uma longa lança. E diz o texto que ele feriu de uma só vez 800 homens. Eu fico tentando imaginar o tamanho dessa lança. Diz o texto que o segundo valente que nós estamos aqui destacando, Eleazar, ele usava uma espada para lutar contra os filisteus, e ele a segurava de uma maneira tão poderosa que a espada se apegou à sua mão e passou a ser uma espécie de extensão do seu braço. Bom, e o último valente que nós estamos aqui destacando, Samar, a Bíblia não faz nenhuma menção da arma que ele usou, mas diz que ele defendeu um pedaço de terra cheio de lentilhas, fazendo uso certamente do poder e da virtude que estavam sobre ele. E diz que o Senhor obrou um grande livramento sobre Israel, conforme descreve 2 Samuel, capítulo 23, no verso 12. Esses 3 valentes se destacaram por lutarem utilizando as armas que lhe foram dadas e as quais eles possuíam melhor capacidade de manejo. É por isso que hoje o nosso tema é: seja valente sendo você mesmo. Deus nos fez para sermos valentes, isto é, corajosos, ousados, intrépidos. Davi, ele era conhecido pelo povo israelita como um homem valente. Você pode ler isso em 1 Samuel, no capítulo 16, do verso 14 ao 17. E isso antes dele lutar com o gigante Golias. Sabe que Deus, ele chama para o seu exército homens e mulheres valentes, corajosos, que sejam ousados, intrépidos. Valente significa exatamente isso, ser ousado, ser intrépido. E Deus procura homens e mulheres que sejam ousados no espírito, para vencer os grandes desafios em nome de nossa fé no Filho de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, está escrito: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em Provérbios 28, no verso 1, diz assim: o justo é intrépido como o leão. Apocalipse 21, versículo 8, está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, ou aos tímidos, aqueles que não têm a ousadia, a intrepidez de assumir seu compromisso com Cristo, diz assim: a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. No reino de Deus não há lugares para covardes. Paulo era um grande homem de Deus e uma de suas características é a ousadia. Paulo era ousado para falar o que Deus lhe havia mandado falar. Em Atos capítulo 9, 27, nós vamos perceber essa coragem, essa ousadia. Em Atos 14, verso 3. Muitos têm ousadia para falar muitas bobagens, mas não têm ousadia para falar a palavra de Deus. E uma vez que sabemos que fomos chamados para sermos valentes em Deus, vamos ver então algumas características de alguns valentes. A primeira característica que eu gostaria de destacar é que normalmente os valentes que formaram o exército de Deus, eles lutavam cada qual com sua própria arma. O que isso significa? Que eles usavam os recursos que Deus lhe havia dado.
Eles guerreavam com a arma que melhor sabiam manejar. Precisamos usar os recursos que Deus tem nos dado, sejam eles naturais ou espirituais. E muitas vezes nós ficamos tentando diferenciar o que é um dom e o que é um talento. Isso, querido, é supérfluo. O importante é que você use aquilo que você tem de melhor para o serviço do reino de Deus. No fim, tudo provém de Deus. É Ele que nos deu toda a capacidade, as condições de adquirir as capacidades. O que importa é o que você faz com o seu dom ou com o talento que você possui. Você está usando para servir a Jesus? Pois tudo em nossa vida tem um propósito maior de servir a Jesus e ao seu reino. Se Deus lhe deu o dom da música, ou de cura, ou profecia, seja qual for o dom, é para você usar na edificação da igreja de Cristo para a expansão do seu reino. Se você recebeu um talento para cantar, para ensinar, seja qual for o talento que você tem, aperfeiçoe e use para a edificação da igreja de Cristo, para a expansão do seu reino. O que você não deve fazer é querer atuar em um ministério cujo seu dom ou seu talento não serve para aquele ministério. Se você tem o dom da palavra e Deus te usa de maneira extraordinária na palavra, por que você quer ser músico? Ou por que você quer ser um operador de milagres? Sabe que Deus pode fazer muitos milagres através de uma pregação. Lute com sua própria arma. Seja você mesmo. Não queira ser o pastor fulano, o evangelista ciclano. Seja você mesmo. Creia que Deus te chamou e te usará com as armas que Ele te deu. Sua história, a sua dor, o seu sofrimento, a sua paixão tem a finalidade de fazer você um soldado único, para um propósito único. E deixa Deus te conduzir para o lugar que Ele te preparou. E verás que você será um valente poderoso. A segunda característica que eu gostaria de destacar dos valentes de Deus na Bíblia é que eles não desistiam da luta enquanto o inimigo não estivesse completamente derrotado. Nós vivemos num tempo em que tudo é imediato. Tudo tem que se resolver rapidamente. Nós acabamos criando então uma geração também que é muito impaciente, sem perseverança, não sabe esperar e por isso muitas vezes começam projetos e abandonam os projetos. As pessoas de hoje não sabem o que é perseverar. Quando algo não dá certo, logo mudam as estratégias ou abandonam a batalha, pois acham que a demora da resposta é sinal da ineficácia estratégica. Precisamos permanecer firme naquilo que Deus nos determinou a fazer. Precisamos permanecer firme naquilo que Deus nos ensinou a fazer. É nessa perseverança que nós vamos poder fazer com que a glória de Deus se manifeste. Ser perseverante nos princípios, nos valores, na ética, mesmo em meio a um mundo de mudanças tão rápidas. Nós precisamos estar atentos. Não podemos desistir da luta enquanto nosso inimigo não estiver completamente derrotado. Você não pode abandonar seus valores, você não pode abandonar sua carreira na fé, você não pode abandonar seus princípios porque você acha que está frustrado porque pessoas ao seu redor não estão entendendo aquilo que Deus está fazendo. Confie em Deus. Permaneça firme, não desista da luta. Seja uma referência aonde você estiver. Seja a diferença. Seja a luz a brilhar. Não desista. Não desista. É interessante também que os valentes de Deus, eles defendiam o povo com suas próprias vidas. Os homens de Deus, os valentes de Deus, em toda a história bíblica, sempre estavam prontos a se doarem pelo seu povo, a morrerem se necessário pelo povo. E eles colocavam sua vida em risco por causa do povo. Eles iam enfrentar inimigos, muitas vezes
maiores do que eles, muitas vezes mais numerosos do que eles. Mas eles iam sabendo que eles estavam ali em nome de Deus para defender o povo de Deus. Nós precisamos defender o povo de Deus contra heresias, contra enganos, contra toda maledicência. Mas devemos fazer isso de maneira correta, com a visão correta, sabendo que estamos fazendo para Deus, em prol do seu reino e da construção da sua igreja. E é interessante que não só defendiam o seu povo, uma outra característica é que eles estavam prontos a dar a vida pelos desejos de seu rei. Você está pronto para dar sua própria vida por Cristo Jesus, o Rei dos Reis? Por isso que eu estou querendo dizer hoje para você, seja você mesmo, seja um valente, mas seja você. Use o dom, a arma, a capacidade, o conhecimento que Deus já te deu. Confie naquilo que Deus já deu a você. Seja simplesmente você com o que Deus tem colocado em suas mãos. Se for uma grande lança, use, confiando em Deus. Se for uma espada que será a continuidade da extensão do seu braço, use, confie em Deus e você vai ser valente. Seja qual arma for, esteja onde você estiver, receba a incumbência que você receber da parte de Deus, seja sempre você mesmo a confiança da arma que Deus lhe deu, da capacidade que Deus lhe deu, do dom que Deus lhe deu. E mesmo que você seja como Samar, e o inimigo nem veja a arma que você tem, mantenha-se firme e confiante no Senhor, porque quem faz a obra no fim é o próprio Deus. Porque não é pela força que nós temos, não é pela arma no fim de tudo que nós temos, mas é o próprio Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá arma, é Ele que opera, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá energia, é Ele em tudo. Nós somos apenas um instrumento. Portanto, não desanime. Seja valente. Seja você mesmo. Use o dom e a capacidade que Deus te deu. Deus te abençoe.